Olá pessoal, boa noite. O vídeo dessa semana falará sobre os relacionamentos amorosos e também o casamento, tá? Vamos lá, eu fiz umas anotações porque esse é um assunto muito complexo. Eu quero falar ele em pouco tempo, de forma bem resumida e clara, tá? Bom, um casal ele é a base da família, né? Então, por isso, sistemicamente, é um assunto muito importante. Uma harmonia, uma desarmonia de um casal pode levar isso para os teus filhos e para as futuras gerações. Então, isso é um assunto muito importante a ser tratado, principalmente em constelação, tá? Bert fala que os amores eles acontecem entre diferentes. Por quê? Né? Não entre os iguais. O homem ele é diferente da mulher e é essa diferença que atrai e faz com que o amor dê certo, tá? Não entrando em consideração as questões de gênero e os casais homossexuais, tá? Porque isso, de uma certa forma, também está explicado desta maneira, né? Existem as diferenças entre os casais, tá? Há três motivos para o casamento acontecer: o amor, o sexo e a cura. E é esta cura que traz alguns emaranhamentos no casal. O que são esses emaranhamentos, né? Por que eu falo tanto emaranhamento? Emaranhamento são os nós, aquilo que faz com que um relacionamento não dê certo ou que uma vida amorosa não flua, tá? A cura, ela está relacionada ao espelho. Geralmente nos relacionamos com alguém que tem uma dinâmica semelhante à nossa. Nós atuamos dentro da dinâmica, né, dessa outra pessoa que a gente se relaciona e vice-versa. Então, por isso, muitas vezes a relação ela é um espelho, tá bom? A primeira coisa para um casamento dar certo é nós nos despedirmos da nossa família, né? Agora, despedir não quer dizer que você vai deixar de ver teu pai, tua mãe, se relacionar com eles, mas simplesmente você vai agora seguir o seu próprio caminho com essa pessoa. Isso quer dizer que, por exemplo, uma mãe e um pai que venha numa constelação falar: eu quero ver como é que está o casamento dos meus filhos, eu quero constelar isso, eles não podem, porque isso não cabe mais a eles. Os filhos se despedem dos pais e seguem a sua vida para formar a sua futura família, tá? Outra coisa que pode fazer com que o casamento, né, não dê certo é o fato da gente não aceitar a família do outro como ela é. Quando nós casamos com alguém, nós casamos com tudo que essa pessoa tem, inclusive com a família dela. Então, nós estamos trazendo dentro dessa união os nossos pais, os pais do outro, os avós, e toda aquela egrégora familiar e histórico e problemas e dinâmicas, tudo, né? Você casa com um pacote inteiro, não é só com a pessoa, tá? Então, o amor, ele consiste na aceitação, né, de tudo isso. Não é essa aceitação passiva, gente, tá? Às vezes eu fico com receio de falar algumas coisas e o pessoal acabar falando: não, mas quer dizer que se o marido bater eu tenho que aceitar? Não, gente, não tem que aceitar, mas tem que compreender o porquê que você entrou numa relação onde existe a violência, tá? Muito importante, lógico, dentro dos relacionamentos, as três leis do amor do Bert. Quais são essas três leis? Né? Eu já falei em vídeos anteriores. Primeiro é a lei de pertencimento, né? Todo membro familiar ele tem direito a pertencer. Uma vez que há uma exclusão, vai se abrir um vácuo para ser preenchido por uma geração posterior, tá? A segunda lei é a lei de hierarquia. Quem veio primeiro tem precedência sobre quem veio depois, né? Então, por exemplo, quando caso, namoro uma pessoa, o que vem precedente a ela é a família dela e tudo que ela traz com essa família, sua cultura, seus costumes, né? Então, eles vieram primeiro, você tem que saber qual é o seu lugar, né, dentro dessa hierarquia. E a terceira lei, que é muito importante para os relacionamentos, é a lei do equilíbrio entre dar e receber, né? Dentro de um casal, o homem faz uma coisa boa para a esposa vai lá e faz uma coisa boa para o marido, esse relacionamento cresce. E o mesmo é no polo negativo, né? Então, se alguém aprontou com o outro tem direito a uma compensação,
tá? Uma compensação ou fazer algo negativo num nível um pouco menor para poder equilibrar essa relação, né? O desequilíbrio causa separação, tá? Tanto que, por que acontece a infidelidade no casamento? A infidelidade acontece, né, quando a gente fala em desequilíbrio. Pô, mas ele me traiu e agora o que eu faço, né? A infidelidade acontece quando há uma indisponibilidade de ambas as partes, né? O relacionamento, ela se dá entre duas pessoas. Então, deve-se carregar a responsabilidade de ambos. Tanto que no relacionamento não se fala em perdão. Quando uma pessoa perdoa a outra, ela já se coloca a nível de superioridade. Então, o correto é você falar, eu sinto muito o que eu fiz e no que eu posso compensar isso que eu fiz. Tá? E não ficar nessa posição de superioridade. Porque quando existe a posição de superioridade, o relacionamento acaba, porque não existe o equilíbrio da troca. Tá? Os relacionamentos também têm precedência sobre os filhos. Então, dentre um casal, não é que o mais importante é deixar o filho de lado, não é isso. Mas acontece em muitos casos de mulheres ou homens que depois que têm filhos esquecem que tem casamento. Né? Então, o casamento ele vem antes dos filhos. Tá? Isso também estamos falando de hierarquia. Tá? Outra coisa muito importante é você honrar os seus relacionamentos anteriores. Né? Muitos emaranhamentos sistêmicos, né, a nível amoroso estão relacionados a relacionamentos anteriores que não foram honrados. Então, a pessoa quando se relaciona com alguém que já foi casado e que tem filhos, ela tem que pelo menos saber qual é o seu lugar. Porque a primeira esposa veio antes, os filhos veio depois, aí ela veio. Isso não quer dizer que ela deixa de ser importante. Né? Agora eles estão construindo uma nova relação, mas tem que se respeitar essa hierarquia, né? A precedência de quem chegou antes. Um relacionamento mal acabado traz consequências gravíssimas, né, para os próximos relacionamentos. Né? Por exemplo, teve um caso de uma constelação que eu participei há muitos anos atrás, de uma mulher que veio constelar a relação com um filho. Né? O filho dela tinha ficado acamado e ele era muito violento com a mãe, a ponto de bater, sabe, palavras e tudo. Quando, né, foi feita a constelação, se percebeu que esse filho estava ligado a um relacionamento anterior dessa mulher, que não foi honrado. E o ódio era tão grande, que isso arrastou para sua próxima família, né, atingindo um dos filhos dela. Tá? Então, gente, é muito sério você honrar os relacionamentos anteriores, né? Honrar para que o próximo dê certo, né? Dizer, cada um fica com a sua responsabilidade naquilo que não deu certo, né? Agradecer aos relacionamentos anteriores dos seus parceiros, porque isso fez ele ser o que ele é hoje. Agradecer os relacionamentos anteriores, porque o fato de não ter dado certo fez com que abrisse a porta para que você esteja com essa pessoa nesse momento, tá? E terminando, né? Outra coisa importante em relação aos relacionamentos é você não ser o homem e a mulher na relação, não procurar no casamento um pai ou uma mãe, né? Isso daí mostra um emaranhamento sistêmico relacionado à família, né? Que pode também traduzir em problemas no casamento. Bom, eu acho que eu consegui falar todos os pontos, assim, essenciais. Eu não queria fazer um vídeo muito longo. Se tiverem dúvidas, alguma coisa, me escrevam e que eu respondo. Podem escrever aqui mesmo no YouTube. E conselho geral, né? Se vocês querem ser felizes no amor, honrem pai e mãe, saibam qual é o seu lugar, não excluam, equilíbrio da troca e honrem seus relacionamentos anteriores também. O seu e o do outro, tá? E é isso, gente. Por hoje é só. Na próxima semana eu aceito sugestões de tema, tá? Ainda não tenho tema definido. Então, um grande beijo e boa noite.